Irmãos, bom dia. Irmãos, bom dia. Pronto, melhorou. Nós estamos aqui cumprindo aqui um chamado do reverendo Arival, que está em viagem na Itália nesse momento, e nos fez um convite quarta ou quinta-feira, se eu podia substituí-lo aqui. E eu fiquei de fato preocupado, porque o nosso príncipe da aula aqui, o nosso líder também, é sempre uma tarefa difícil de fazê-lo. E eu disse a ele: olha, reverendo, é para falar sobre o quê? E ele disse assim: Bíblia. Se você me ajudou bastante. Mas ao mesmo tempo eu entendi que ele nos deixou à vontade para trabalhar com os irmãos num tema que seja útil para a nossa vida cristã. Nós vamos curvar nossas frontes nessa hora para fazer oração. Vou pedir à nossa irmã que está aqui, eu vou chamar de Maria, mas não é Maria. Ore por nós. Querido Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por estarmos aqui na Tua casa, Senhor, por estarmos congregados entre irmãos, Senhor, agora para aprender mais de Ti, Senhor. Usa o Teu servo para trazer a palavra que o Senhor colocou no coração dele, Senhor, para que nós possamos escutá-la e aplicá-la nas nossas vidas, Senhor Jesus. Eu te peço tudo isso em nome do Seu Filho amado. Amém. Muito obrigado, Lourdes. Então, irmão, nosso tema de hoje é generosidade ou avareza. E esta lição, ela de fato é extraída de uma lição de escola bíblica dominical da editora Cristã Evangélica. Eu estou informando isso, mas eu tive dificuldade de informar o título, porque eu perdi a capa. É uma revista antiga e eu perdi a referência dela. Mas essa questão nos veio à mente, porque essa semana foi noticiado em muitos veículos de comunicação a notícia de que essa senhora chamada Mackenzie Bezos, ela fez uma intenção de doação de metade da sua fortuna. E ela está fazendo isso após passar por um processo de divórcio junto com seu marido, que eles fundaram juntamente a Amazon. E se ela então tem 36 bilhões de dólares em termos de patrimônio, é porque os dois juntos tinham 72 bilhões. E ela, no divórcio, que foi de fato repartida essa fortuna meio a meio, ela ficou com esses 36 bilhões de dólares. Como é tão difícil nós gastarmos 36 bilhões de dólares? Deve ser um sacrifício imenso pensar em gastar, porque provavelmente, com toda certeza, todas as perspectivas, os desejos materiais de moradia, de alimentação, de vestuário, de viagens para conhecer outros locais, parque de diversão, ela já fez todas essas coisas, não é? Então, o que é que ela vai fazer com 36 bilhões de dólares? E ela, seguindo o exemplo de outros beneméritos, criaram um movimento onde eles declaram o seu interesse, não alguma coisa formal, registrada judicialmente concretizada, mas o desejo de doar 50% do seu patrimônio para a caridade. E ela já relatou em matérias subsequentes que o fará, quer fazer com bastante critério, com bastante cuidado, com relação às aplicações em ações sociais ao redor do mundo. Mas ela disse também que não quer demorar muito para começar a fazê-lo, quer colocar em prática esse seu desejo. Então, uma das coisas, o que é que leva alguém a abrir mão da sua riqueza, do seu patrimônio, para colocar ao serviço de outras pessoas? Então, nós estamos aqui tratar de um exemplo de uma generosidade. Eu não a conheço, não pude entrevistá-la, gostaria que ela pudesse fazer parte aqui da igreja. Eu acho que o reverendo Larival também provavelmente resolveria esses problemas que nós temos de espaço físico rapidamente. Não teria muita negociação com quem terrenos, prédios aqui no nosso entorno, para que nós tivéssemos uma igreja talvez aí com 4.000 lugares, 5.000 lugares, com toda a beleza que o Senhor Deus e Pai requer, e também para conforto dos seus adoradores. Então, o nosso texto básico, irmãos, está em Atos 4:32, e eu gostaria que os irmãos lessem comigo a uma só voz. Atos 32, Atos 4:32 a 35. Isso é para saber se estavam prestando atenção.
Vamos ler? Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém sentia necessidade. Esse texto é extraordinário, né? E nós muitas vezes lemos trecho da palavra de Deus que nós dizemos assim: esse trecho é maravilhoso, ele é muito bonito. E eu sei que existem tantos outros, histórias maravilhosas. Eu vou pedir aqui que o nosso pessoal nos ajude colocando esse eu também, o reverendo Domingos trouxe um corinho, eu também trouxe um, não é? Não combinamos nada, não é? Mas nós vamos ouvir esse corinho muito bonito do reverendo Guilherme Quer. É para apertar aqui? Não sei fazer isso não. Vamos ver. multidão dos que creram, era só o coração e a alma, uma somente, uma semente, somente uma esperança brotando dentro da gente. Nosso era o pão cada dia, nosso era o vinho, santa folia. O que se parte, reparte a própria vida. Galho ligado à parreira, vida em comum verdadeira. Milagres de Deus, sempre proclamação, Cristo Senhor ressurgiu. Da multidão dos que creram, era só o coração e a alma, muita alegria, singela vida. Na simpatia de todos, nasce a igreja de novo, povo de Deus, sal e luz para todos os povos. Eu não resisti de colocar esse corinho, porque eu acho que foi maravilhoso e tem tudo a ver com esse texto que nós estamos aqui usando como texto básico. E a história que nós começamos a ler, os acontecimentos no livro de Atos, da igreja nascente, da ressurreição do Senhor Jesus Cristo,
da forma intrépida como Pedro e João estavam proclamando o Evangelho, enfrentando autoridades, e foram presos ali. E durante a manifestação do poder de Deus, pessoas eram curadas, coisas maravilhosas acontecendo, locais tremendo diante de testemunhos importantes. E nós chegamos aqui num momento que é singelo, que é maravilhoso, porque ele é especial também. Ele é super poderoso, não há coisa mais maravilhosa. Aqui parece que nós chegamos no céu. Nós encontramos paz, nós encontramos unidade, nós encontramos alegria, nós não encontramos desavenças, nós não encontramos sofrimento, encontramos um momento especial. Então eu digo assim, talvez esse seja o maior milagre que nós pudéssemos encontrar nesse momento nascente da igreja com esse testemunho. A palavra do Senhor estava sendo colocada com grande testemunho, e diz que ninguém sentia dificuldade, ninguém estava apegado àqueles seus bens, mas de uma forma voluntária, muitos daqueles que eram mais abastados entregaram seus bens e supriram as necessidades dos outros, que também tiveram os seus sofrimentos ou as suas dificuldades minoradas ou aplacadas. E a palavra ainda diz que distribuía a qualquer um à medida que tivesse necessidade. Meu sentimento é que as pessoas que não precisavam, elas também não foram buscar. Todas eram muito honestas, não é? Em colocar as suas necessidades. Então, se eu não preciso, por que eu vou requerer? Então, esse ensinamento que a palavra de Deus nos traz nessa manhã, irmãos, ela é muito importante para a nossa vida. E eu vejo aqui na igreja muitas manifestações de generosidade. Pessoas que estavam a cantar, um coral estava sentado aqui. O conjunto que traz louvores, as pessoas que ensinam, elas fazem isso generosamente. Elas colocam o seu tempo, o seu esforço, a sua voz. Elas precisam vir aqui, precisam ensaiar. Os nossos músicos, eles treinam antes, se exercitam, dedicam o seu tempo, saem mais cedo do que os outros para dedicar o seu trabalho. Então, discutir sobre generosidade é muito importante para que nós possamos não cair no caminho da avareza, como foi colocado no nosso título dessa manhã. O nosso texto básico, nosso versículo-chave, de fato é esse que está em 2 Coríntios, acho que 8:9, que diz: pois conhecereis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornassem ricos. Não é? Vos tornássemos. Um erro, escrevi, está certo? Vos tornassem ricos. Então, um erro de digitação. Então, irmãos, de fato nós estamos aqui olhando para a forma como o Senhor Jesus Cristo deu a sua própria vida. Ele sendo Deus, Ele sendo poderoso, Ele topou se esvaziar de si próprio, abrir mão da sua glória por um breve momento aqui durante a sua vida, para que nós fôssemos galardoados. Então ele abriu, e esse tipo de exemplo, ele deve ser então seguido por cada um de nós. Nós vamos morrer um dia, nós vamos partir dessa terra, nós não sabemos quando, e muitas vezes nós precisamos refletir sobre isso. Qual é que adianta eu acumular tesouros, ou ajuntar patrimônio, ou não abençoar outras pessoas com recursos financeiros, mas também com o tempo. O que é que eu estou fazendo com o tempo que Deus me dá de vida? Se eu tenho saído do meu conforto e dedicado à minha capacidade de acolhimento de alguém, de uma palavra de consolo, no sofrimento de alguém que perde um ente querido, de alguém que está acamado, que está no hospital, enfim, qualquer tipo de necessidade que alguém que é próximo a nós tem e que nós precisamos socorrer. Então, esse exemplo do Senhor Jesus Cristo, ele deve estar sempre em nossos corações. Essa igreja nascente, essa igreja pujante, estava assim por causa do exemplo de vida, de ministério, de sacrifício do Senhor Jesus Cristo por nós. E veja, irmãos, nós estamos aqui a tratar de um assunto que é muito importante. Nós estamos falando de generosidade, e essa perspectiva de generosidade, ela pode ser lida por vários conceitos. Nós estamos aqui a falar de condescendência,
de despreendimento, de prodigalidade, de benevolência, magnanimidade, tolerância. E quanto de nós às vezes não tem paciência com o outro? Às vezes fico pensando que o local de maior dificuldade para nós exercermos o nosso ministério, o nosso exemplo é dentro da nossa casa. É onde nós somos mais nós mesmos, onde nós abusamos um pouco do nosso eu, muitas vezes. E nós precisamos pedir, de fato, direção ao Espírito de Deus para que nós sejamos exemplos para nossas esposas, no meu caso, nossos filhos, aqueles que nos observam mais de perto, né? Então nós estamos falando assim, transigência, beneficência, abnegação, altruísmo, desambição, quer dizer, uma postura de esvaziamento de você mesmo para que você possa servir ao outro, não é? Eu creio que essa perspectiva de ação, ela é muito boa, porque fazer o bem faz bem, não é? E a palavra de Deus nos diz assim, que quando nós temos a oportunidade de fazer o bem e nós não fazemos, nós estamos pecando. Então nós não podemos nos esquecer disso. Todas as vezes que chegar na sua mão a ação de poder fazer o bem a alguém e você não fizer, você está incorrendo no erro. E eu penso, irmãos, que de fato essa não é uma cobrança para você, para A ou para B, mas é para todos nós. Porque não se trata somente dessa perspectiva da generosidade, porque isso não conclui o nosso ser como crente nesse mundo, né? Porque existem tantos outros requerimentos. A palavra de Deus nos apresenta uma série de chamados para uma série de posturas. Então nós devemos sempre estar nos avaliando, não é? Fazendo uma reflexão sobre a nossa caminhada. Então, o objetivo da nossa lição, eu comecei escrevendo assim: avaliar a sua contribuição para a obra do Senhor. E aí eu disse, não, tem uma coisa errada, estou faltando aí nessa perspectiva. Avaliar a nossa contribuição. Eu preciso avaliar a minha contribuição. E eu não quero ser pesado a ninguém, porque cada um sabe o seu caminhar, mas é um chamado a fazer uma avaliação a como você tem atuado na sua vida, na sua casa, na sua vizinhança, no seu trabalho, na rua, onde quer que você esteja. Então nós precisamos fazer isso, porque nós precisamos corrigir os rumos, não é? Sempre nós não, porque ninguém é completamente avarento, ninguém é completamente generoso, nem totalmente esvaziado de generosidade, não é? A gente precisa desenvolver como é a perspectiva do crescimento que o crente deve fazer, e também levar a cada um de nós decidir ser mais generoso, porque espaço para avançar, para fazer a coisa certa, o que é bom diante de Deus e dos homens, eu sei que nós sempre temos. Nunca está bom, não é? Sob a perspectiva daquilo que nós devemos fazer da nossa caminhada por conta da nossa imperfeição. Provavelmente só quando nós estivermos glorificados com Cristo nos céus, nós podemos chegar a esse momento de pensar que nós atingimos o padrão perfeito, a varonilidade de Cristo, a mente de Cristo. Assim nós chegaremos a ter a sua face como a nossa face. Então, quando eu estava pensando isso, eu pensei na régua. A régua é para medir, não é? A gente dá uma olhada, como é que você tem usado a sua régua, da sua autoavaliação? Não sei se você tem feito isso diariamente, se você tem feito aos sábados, no dia de domingo, como você tem avaliado a sua própria conduta, diante de Deus principalmente. Deus é o Senhor que sabe todas as coisas. O Senhor sabe que os nossos pensamentos, Ele sabe os nossos pecados, conhece as nossas omissões, Ele nos conhece profundamente mais do que ninguém. Minha esposa lê meu pensamento, ou tenta, não é? Eu estou aqui e ela disse, o que foi que houve? Só, me deixa quieto, não é? O que foi que houve? Porque eu dei um pedacinho do sorriso pela boca. Então, mas o Senhor sabe todas as coisas. E nós somos miseráveis pecadores. Nós somos fracos, e às vezes alguém no meu trabalho pergunta, olha, como é que você está? Eu estou vivendo pela graça e pela misericórdia de Deus. E penso que muitas vezes, por conta dos meus pensamentos, por conta de uma palavra torpe que a gente diga, por conta de uma não ação boa que nós devemos fazer, nós deveríamos ser passíveis de sermos exterminados pela mão de Deus, da sua justiça,
fica imaginando que ele está lá em cima, os seus anjos nas nuvens segurando raios, e aí ele vai jogar em mim ali naquela hora. E aí eu encosto num santo ou numa santa para ver se eu escapo, porque o anjo disse: não vou jogar ali não, porque se bater nele mata o outro também, né? E aí eu me livro, e a gente vai nessa caminhada superando e confiando na bondade e na paciência de Deus, mas que nós olhemos para a palavra de Deus, a Bíblia, como um padrão de fé, de conduta, para que a gente avalie, especialmente nessa perspectiva da generosidade que nós estamos trabalhando. E essa generosidade, nós estamos assim pensar que é bem-estar dos outros, ela deve ser nosso campo de atuação. Eu devo investir meu tempo nos outros. Se eu imaginar que nós vamos melhorar a comunhão da igreja, nós vamos nos querer bem, nós vamos caminhar para aquele momento ali de Atos, que nós lemos no texto básico, eu preciso fazer alguma coisa. Depende de mim, depende de você também, de transformar os relacionamentos, de ter paciência, porque nós não somos fáceis também. Cada qual é de um jeito diferente. Quem tem filhos aqui, eu tenho 4. Todo pacote é diferente, até minhas gêmeas que eu tenho são diferentes, elas não são iguais. E a gente vai aprendendo a lidar com isso, como se fosse possível terem 4 filhos completamente iguais, e eles não são iguais. E eu sou difícil, minha esposa é, meus parentes são, meus amigos também são. Nós temos uma maneira de ser, e muitas vezes nós queremos medir os outros pelo que nós imaginamos que nós somos, que é o mais correto. E a gente atribui a gente quase um padrão de excelência, né? Como é que os outros estão me olhando, eu sou bom nisso, eu sou bom naquilo. Então a partir daí eu começo a olhar para os outros, e o padrão de fato é o Senhor Jesus Cristo, né? E para que a gente então, irmãos, não cometa a dificuldade de colocar a nossa atenção, a nossa esperança, a nossa prioridade na questão das riquezas, não é? Então ele começa aqui, eu sei que de fato nós temos que abordar a perspectiva da generosidade em todas as ações, é o exercício da nossa vida. A Mackenzie Bezos ali, ela tinha uma perspectiva econômico-financeira, ela está reservando 18 bilhões de dólares. Espero eu que ela tenha feito isso por conta de uma motivação sincera no coração. Algo tenha tocado no seu coração, e eu espero que esses 18 bilhões e tantos outros bilhões de dólares sejam usados para beneficiar uma população mundial que sofre. Não sei quem assiste acho que todos assistem, aquela música, aquelas imagens do Médicos Sem Fronteiras. Tem hora que eu não consigo olhar para aquilo, porque é tão cruel, é tão bruto ali, e você vê a imagem daquele médico, não sei se francês, belga, o que é, que muitas vezes nem ele suporta a gravidade do que é a fome, muitas vezes motivada pela violência, pela guerra, não é? Pela falta de educação. E meu desejo em Deus é que esses recursos aí que ela está reservando, elas sejam aplicadas em projetos sociais e educacionais que abençoem tantas pessoas, e essas pessoas possam glorificar a Deus pela bênção na sua vida, não é? Então nós devemos assim pensar nisso. A generosidade que eu devo pensar e o meu bem-estar deve ser investimento, deve ser alguma coisa que eu cuide. E investimento aqui, eu tenho aqui professores, eu tenho aqui empresários, sabe que fazer um investimento ele tem que buscar uma organização, né? Eu tenho que ter uma gestão para fazer o investimento, ele tem que planejar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que avaliar. Então que você coloque isso no seu propósito, irmãos, e que Deus nos ajude a abençoar outras pessoas. Então que nós não ajuntemos tesouros no céu, num lugar reservado, onde não há perspectiva de furto, de consumo, mas que nós não coloquemos a nossa intenção naquilo que nós temos, no nosso recurso, ou nas nossas próprias habilidades que nós supostamente temos. Penso que é uma oportunidade para fazer isso, nós sempre temos.
o Senhor Jesus Cristo muitas vezes diz: os pobres nós sempre teremos conosco, e pessoas com dificuldade nós vamos ter. Agora, dependendo da nossa propensão a querer fazer o bem, dessa mortificação do nosso eu, do desejo sincero de abençoar os outros, nós vamos começar a perceber. Eu não sei se os homens aqui são feito eu nem sempre percebo as coisas, né? Minha mulher é uma antena parabólica, dessas que tem várias coisas, porque eu venho aqui para a igreja e saio, ela diz: você viu o semblante de fulano? Eu digo: não. Você viu isso, você viu aquilo? Eu não vejo nada, não é? Se a pessoa não chegar para mim e falar assim: estou com problema, eu provavelmente não vou perceber, não é? Não sei se isso é um problema só, mas no sentido de que a gente esteja mais atento. Talvez a cabeça da gente esteja rodada, preenchida com tanta coisa que a gente não dá tempo para a percepção. Então, que o Senhor, de fato, Ele também nos ajude nisso, homens, mas também as mulheres, no sentido de que nós estejamos mais atentos à percepção dessas coisas, porque vamos agir se nós identificarmos que as necessidades existem, não é? Então nós corremos risco de sermos omissos, quando nós queremos cuidar, quando nós nos justificamos, como eu estou cansado, porque eu tenho que ter tempo para mim. A gente pode começar a elencar uma série de coisas que nós muitas vezes nos dizemos, e paciência, dizemos mesmo, porque nós somos imperfeitos, nós não somos perfeitos. Eu sei que o Senhor nos perdoa, tem nos perdoado. Então, irmãos, e eu trouxe aqui também características que são ligadas normalmente à avareza. Quando eu estava pensando nessa questão de benevolência e avareza, eu comecei a pensar lá em Gálatas 5, quando fala sobre os frutos do Espírito, né? Sobre as obras da carne. E é muito interessante isso, porque os frutos do Espírito você gosta de ler. É agradável até o ouvido, agradável aos olhos. Você começar a dizer, olha, você falar da benignidade, da bondade, né? Você começa a escrever. E quando você fala das obras da carne, dissensão, porfia, inveja, coisas que conduzem à morte, não agradam a Deus, a gente já lê, a gente também não gosta de ver, não é? Então, dessa mesma forma, as questões estão sendo colocadas aqui com generosidade, em contraposição à avareza. A avareza também é alguma coisa que deve fazer cognição, atuar no nosso cérebro, na nossa compreensão, também no nosso coração, de que ela não é boa, não é? E nós não vamos abençoar. Então, a avareza é uma característica de quem é avarento. É aquele que tem excessiva preocupação com dinheiro, conseguir bens e acumular. Não sei quem conhece gente assim, não é? Não sei se você tem algum exemplo, de um vizinho, de um parente, não é? Eu tenho um ex-cunhado, está lá em Recife, que ele era terrível, era uma pessoa boa, mas não tinha tempo para a família. Médico, 1 plantão, 2 plantões, 10 plantões, ninguém conseguia mais ver o indivíduo, e a família dele, ele quebrou a família. Não tem esposa, não tem crítica dos filhos, porque ele só pensava em angariar mais recursos. Ele tinha um apartamento, depois comprou 2, depois comprou 3, depois comprou 10, e o indivíduo então foi conquistando, amealhando patrimônio financeiro, de concreto, mas foi perdendo o patrimônio afetivo, não é? Patrimônio de comunhão com a sua própria família. Então, essa perspectiva está colocada aqui. Sovinice, conduta de comportamento típica de indivíduo avarento ou agarrado, que não possui generosidade. Então, que não seja essa a nossa classificação, que nós estejamos na primeira, irmãos, e trabalhemos para que na régua da generosidade, da avareza, nós estejamos no grau 5, né, no G5 da generosidade e do A1, né? Tipicamente, quando você quer avaliar a doença, você diz qual grau é, né? Que o grau da avareza seja o número 1. Agora, nós vamos trabalhar aqui, que tudo isso que eu fiz aqui foi a guisa de introdução, né? Com licença, viu? Você depois pede perdão a ele, tá? Por mim. A guisa de introdução. Porque o que é que o dinheiro representa? O que é que o dinheiro representa para você, que é crente? Não é?
Alguém tem que me avisar quando faltar 10 minutos para acabar, tá? Por favor. Também a questão da mordomia do ganhar. Nós devemos ter sabedoria para administrar as coisas daquilo que Deus coloca na nossa mão. E também o terceiro ponto, que é mordomia também no gastar. Olhando sobre essa perspectiva do que é que o dinheiro representa, nós podemos olhar, eu vou precisar da ajuda dos irmãos, lendo os textos, primeiro sobre a perspectiva do que é que o dinheiro representa para o Deus que é o arquiteto desse mundo, é aquele que construiu todas as coisas, que tem o poder de manter todas as coisas. Então, se puderem abrir em 1 Crônicas 10. Eu estou lhe atrapalhando muito, porque eu estou andando muito para cá, cima abaixo. Primeiro Crônicas 29, 10 a 14, né? Tem a oração de Davi. E ele diz assim: pelo que Deus louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu Senhor é o poder, a grandeza, a honra, a glória, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu Senhor é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glórias vêm de ti, tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer, e a tudo dá força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome, porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. Então nós estamos falando aqui que o Senhor, Ele é soberano, Ele é poderoso, tudo lhe pertence, tudo é dele. Então Ele sabe, sob essa perspectiva, que Ele não tem preocupação em amealhar, mas muito pelo contrário, quando Ele olha para aqueles que administram aquilo que o Senhor tem colocado nas mãos, Ele requer de nós um comportamento adequado, Ele requer de nós adoração, Ele requer que nós nos curvemos diante de Deus, que reconhecemos que Ele é o galardoador dos que o buscam, Ele é quem nos abençoa, nós devemos ser gratos a Deus. Então, tudo é dele. Vamos ler o outro trecho, Salmo 24:1, quem puder achar, abrir e ler para mim, por favor. Ao Senhor pertence a terra e nela se contém o mundo e os que nele habitam. Obrigado. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, inclusive nós. Então, o Senhor, Ele é dono de todas as coisas. Não há nada que não seja seu, inclusive nós. Então isso traz uma perspectiva de serviço que nós devemos ter diante de Deus. Nós temos ali 3 perspectivas. Aquele homem que vive sem temor, que está em 1 Reis 2, 1 Reis 21, 1 a 4. Quem conhece esse trecho? 1 Reis 21, 1 a 4. Esse texto também é muito conhecido, irmãos, e tem a decisão muito má de um homem que foi influenciado pela sua esposa, e na ambição do coração daquele homem, embora quando ele se interessa pela propriedade de um outro, chamado Nabote, e ele de fato demonstra o interesse naquela propriedade. E isso não é nada de extraordinário. Você tem uma propriedade, alguém tem uma propriedade contígua à sua,
aquela propriedade tem fruteiras, tem água, tem alguma coisa, e você diz: eu vou comprar e vou anexar a minha, porque é mais fácil eu administrar, mais fácil usufruir daquele bem. E a palavra de Deus diz que ele foi e fez a proposta àquele cidadão: olha, você topa vender para mim, eu topo pagar pelo preço justo, posso permutar por outra propriedade. Mas aquele cidadão, por uma questão também afetiva, disse que aquilo ali era uma herança dos seus pais e que ele não estaria disposto a vender, e negou aquele fato. Mas aquela mulher, fruto de uma aliança que não agradava a Deus, ela colocou um desejo maligno no coração, arquitetaram uma circunstância não verdadeira, levantaram falsos contra aquele homem. Houve testemunhas falsas, e isso deve ser a coisa mais horrenda, eu acho, diante de Deus. O apóstolo Paulo fala sobre isso, né? Sobre essa questão do pecado humano. Então, você ir testemunhar falsamente contra o outro, Paulo condena isso com muita veemência. Então, esses homens foram lá, testemunharam contra aquele cidadão, e ele foi morto. E o profeta chega e acusa, faz aquela condenação, e aqueles outros que fizeram mal também padecem, e o profeta diz que os cães iriam se alimentar da Jezabel, e de fato essas coisas vieram a acontecer ao longo da história. Mas a mente obscurecida do conhecimento de Deus, do temor a Deus, ela faz coisas que são inadequadas. Então, nós precisamos sempre mortificar o nosso eu, o nosso desejo, as nossas vontades, se elas não estiverem de acordo com a vontade de Deus. Então, o coração sem temor a Deus, ele caminha para fazer o que é desagradável a Deus, o que é mal. E foi o que o rei Acabe fez nesse trecho aqui. O segundo item, eu vou ter que caminhar, irmãos, que eu estou ficando preocupado com o tempo. O segundo item está em Atos, também muito conhecido, o do crente infiel. Está naquele trecho que nós já lemos, né? Nós lemos Atos 32 a 35, e na sequência, a partir do versículo 5:1, tem a história de Ananias e Safira. Veja que o texto básico diz que muitas pessoas doaram seus bens, vendiam e estavam fazendo isso voluntariamente. E a palavra de Deus diz assim: entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com a sua mulher, eu já queria colocar a culpa nela, né? Mas, essa brincadeira, irmãos, queria botar a culpa nela, né? Em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço, e levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando, porventura, não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando, sepultaram-lhe. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou: dize-me, vendestes, portanto, aquela terra? Ela respondeu: sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços acharam-na morta, e levando-a sepultaram junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia desses acontecimentos. Então, de fato, aqui, pessoas que falsearam testemunhos, esconderam a verdade, queriam aparecer feito os outros, tendo o mesmo tipo de quebrantamento, mas tinham um desígnio errado no seu coração. Não tinham esse quebrantamento, não tinham esse depender de Deus, e estavam ali pecando, mentindo diante da congregação. E a palavra de Deus aqui nos fala que o castigo veio.
A operação de desaprovação por conta do profeta, com mão de Deus ali veio, do apóstolo, e os dois chegaram a morrer. O último trecho está logo um pouquinho antes, falando sobre Barnabé, que é no mesmo local, né? O Mateus, Atos 4, 36 e 37. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, o levita, natural de Chipre, como se tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Então aqui ele está fazendo a contraposição de alguém que com sinceridade ficou aqui nominado como um exemplo da atuação que deve ser feita por cada um de nós. Não necessariamente vendendo o seu terreno, meus irmãos, mas creio que de uma forma mais ampla, cuidando da atenção aos outros, não é? Nós temos aqui muitas maneiras de abençoar. Muitos aqui talvez participem de grupo de pastoreio, e nesse grupo de pastoreio é muito comum que você conheça as dificuldades, os sofrimentos dos outros, em todas as possibilidades, e ali é um campo de testemunho, é um campo de intervenção, não é? Então, digo assim, sempre abra seu coração, abra sua mente e a sua mão, não é? Porque tem um problema de cognição, de toque do Espírito, para abrir a mão para socorrer os outros, seja com recursos financeiros, seja com tempo, seja com perspectiva de ouvir, de aconselhar. Então, nós aqui vimos aqueles que estão afastados de Deus e cometem torpezas e sofrem por conta disso, e daquele que teve a aprovação de Deus. Eu tenho mais 10 minutos. Esse outro ponto aqui trata sobre a mordomia no ganhar. E essa mordomia no ganhar, o exemplo de vida aqui é o exemplo de José. Não é? O seu irmão deve lembrar aqui que o reverendo lá de Jackson, quem lembra dele? Que ele falou assim para nós aqui: não despreze a sua geografia. Não é? Tem um vídeo extraordinário aqui. Essa pregação dele é maravilhosa, que é lá da Paraíba, da família do Maranhão. Elias Medeiros, muito obrigado. Elias Medeiros, ele fez essa pregação aqui. E ele fez uma explanação sobre a história, sobre a vida de José. E nós vamos encontrar no versículo 45 de Gênesis, em outros textos também, coisas que são maravilhosas, são muito interessantes. E eu lembro que isso foi um ponto da pregação, 45:8, quando ele diz assim, falando aos irmãos: José tinha sido obra da ação dos irmãos, que por inveja colocaram ele num poço e depois venderam, né, para mercadores, e por conta dessa ação ele terminou sendo levado por mercadores para o Egito, né? Tempos depois ele se encontra. E ele diz assim: não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Um pouquinho antes ele diz no 7, Deus me enviou adiante de vós, para conservar vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida por um grande livramento. Então o Senhor, de fato, estava tendo um propósito de vida na vida da família, na sua família, mas na vida do povo de Deus. E muitas vezes nós não sabemos o mover de Deus como acontece, mas Deus ali estava operando na vida dele para que ele pudesse abençoar a sua casa e livrar de um grande sofrimento, da grande fome que iria se abater sobre o Egito, mas sobre todas as terras daquele mundo conhecido. Então, aqui há uma perspectiva da vida controlada pelo Espírito de Deus. Ele sabe que é a vontade de Deus, não é a nossa vontade. Nós devemos deixar que Deus conduza as coisas. Eu sei que isso é uma luta, porque nós queremos fazer muitas vezes da maneira que nós achamos que é correta, porque Deus nos deu a capacidade de pensar, nós temos experiência,
nós lemos, nós conversamos com as outras, mas a vontade de Deus é que de fato ela é perfeita, é boa e ela é agradável. Nós devemos nos curvar e na perspectiva de você fazer o bem e de você ser abençoado, você não faz aquilo só porque você, é porque Deus usa você para fazer isso aqui, que Ele tem um plano para a sua vida. E José tinha essa percepção, e ele faz isso de uma questão administrativa. No versículo 47 e 8, os irmãos devem lembrar aqui que o faraó tinha tido um sonho, e ele sonhou com as vacas gordas e magras, e também com espigas cheias e bonitas, e também com um momento de espigas desdentadas, vazias. E o Senhor dá a oportunidade para que José seja um intérprete diante do faraó, para explicar o que haveria de acontecer. Outros não sabiam como explicar, e ele explica o que tem que acontecer, que iam passar 7 anos de grande abundância, de grande fartura, e também 7 anos de grandes dificuldades, e que ele deveria escolher uma pessoa para cuidar daquela coisa ali, um bom administrador. E o faraó pega justamente aquele estrangeiro e coloca sobre ele todo o poder em torno da terra do Egito, de só não ia mandar quando ele estivesse sentado no trono. E pega o seu anel, coloca para José, e José é esse administrador, esse superintendente, esse CEO, desse primeiro-ministro daquela nação. E a história conta então que ele, de fato, passou a fazer essa administração. Vê versículo 20 e 23, do versículo 47. Assim comprou José toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um seu campo, e porquanto a fome era extrema, porque sobre eles, e a terra passou a ser de Faraó. Porquanto ao povo ele escravizou, de uma outra extremidade da terra do Egito, somente a terra dos sacerdotes não a comprou ele, pois os sacerdotes tinham porção de Faraó, e eles comiam da sua porção que Faraó lhes tinha dado. Por isso não venderam sua terra. Então disse José ao povo: eis que hoje vos comprei a vós outros e a vossa terra para Faraó, aí tendes sementes, semeai a terra. E a história conta que isso foi um processo progressivo, não é? Primeiro ele construiu celeiros, ele ajuntou, mas disse que eram quantidades imensas como a areia do mar. Então ele de fato tinha tecnologia para guardar durante todo esse momento trigo, cevada e outras coisas mais. E esses que passaram fome, eles procuraram de outras terras do próprio Egito, procuravam a José para poder se abastecer. E a fome durou bastante tempo, né? Demorou 1 ano, 2 anos, e nesse processo de ir buscar nos celeiros do faraó, o dinheiro foi se acabando, e eles diziam: nós não temos mais recursos para comprar. E José disse: então traz para cá também, traz os animais, traz o gado, traz o camelo, traz a vaca, traz o cavalo, o que você tiver. E também passou a recolher na administração do faraó, até que chegou o ponto que até a própria terra, nesse desenrolar daqueles que viviam, passaram ao comando do faraó. Isso é uma das razões de uma organicidade como nação que o próprio Egito passou a ter, porque tudo passou a pertencer àquela autoridade suprema, e a nação que era dividida em tribos, ela passou a ter uma estruturação de nação, não é? Diz também no versículo 45:3 que ele foi generoso. Eu sempre penso, irmãos, que assim, o nosso coração ele pode ficar tortuoso, não é? Eu lembro muito da história de Jetro com Moisés, porque para mim, se Moisés não fosse um homem quebrantado diante de Deus, ele tinha dado uma cotovelada em Jetro, não é? Porque a história diz lá no capítulo 18 de Êxodo que Moisés foi para enfrentar o faraó, apresentou dificuldade de início: não sei falar, não sei aquilo, tal, quem sou eu? Mas ele tira o povo e sai com aquele povo lá, mais de 2 milhões de pessoas e tal, atravessa e liberta o povo, e ele sai vitorioso. Eu fico imaginando que Moisés, ele era um general de 4 estrelas. Ele saiu dali cheio dos galões, cheio das medalhas, como vitorioso.
Jetro tinha ficado com a filha dele, né, e com os 2 filhos, e após Moisés regressar com o povo, Jetro chega e entrega a esposa e os filhos. E ele fica olhando como é que Moisés estava administrando, estava julgando o povo. E Jetro disse assim: você está fazendo da forma errada. Da maneira que você está fazendo, você nem vai aguentar, nem as pessoas vão aguentar também, porque era extremamente centralizador. E Jetro então dá uma sugestão para ele: olha, descentraliza. A gente que gosta de administração, né? A Bíblia é fabulosa com relação a isso. A gente vai discutir lá em a parábola dos talentos, quando o Senhor diz, leva lá e vou prestar conta, ele vem e presta conta no sentido do feedback, no sentido até de que aqueles que venham para o gosto do teu Senhor, e outro que ele recolheu os costumes, né? Quer dizer, um sistema de avaliação que tem consequência. Ou o indivíduo vira chefe, ou o indivíduo ganha bônus, ou o indivíduo é demitido, né? Ou não é promovido. A Bíblia traz isso. Nesse aspecto ele falou da descentralização. Então disse, olha, constitua grupos de 100, de 50, de 10 e tal, e disse assim, as causas que eles puderem resolver, eles resolvam. As que eles não puderem, eles trarão para você, aí você resolve. Para que ele, como grande líder, não ficasse resolvendo o problema da detetização, desculpinização lá do terra, ou de briga de criança. Isso não era a tarefa de Moisés, não é? Mas eu digo assim, ele podia estar tão soberbo, tão inflamado no coração, porque ele supostamente teria tido uma vitória. Disse, quem é você para estar metendo o seu bedelho aqui, o seu bico aqui? Não, eu sou o líder aqui, não é? Mas ele não fez assim. Então eu entendo que, guardado as proporções, o efeito, a forma como José trata seus irmãos aqui no versículo 45, de 3 a 15, que ele diz, e disse a seus irmãos, eu sou José, quando ele se revela, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. E aí ele conta a história, e eles também esperaram aqui algum tipo de reprimenda, não é? E Moisés, no fundo, ele foi benéfico com aquelas pessoas ali, foi de paz e prometeu a segurança e o sustento. A convicção de fato dele era que tudo era de Deus. E eu vou caminhando para terminar. E a mordomia no uso do dinheiro, nós temos exemplos, irmãos. Um exemplo de, quem puder me ajudar aqui, exemplo de Maria Bethânia, que Maria Bethânia, esse texto é conhecidíssimo. Maria Bethânia quebrou um vaso de alabastro, parece-me que é algo como 400, quase 500, meio litro de perfume, não é? Fala-se que valeria 15 mil reais, tem vários preços que se dá para converter aquele nardo puro, não é? Pela quantidade da diária do trabalhador, então poderia valer aí de 15, 25 mil, 30 mil reais, aquele perfume, não é? Então, eu não tenho condição de dar um perfume desse para a esposa, né? Mas ela fez com adoração, não é? Quer dizer, ela usou o bem que ela tinha, que era valioso, para o que ela considerou no coração que era mais prioritário, que era se curvar diante daquele que era o Rei dos Reis, que era o Senhor dos Senhores, não é? Que era o Mestre, que era aquele que tinha amor por aqueles que estavam ao seu redor, e ela fez aquilo como oferta de sacrifício, adorava a Deus, e o Senhor disse que ela fez aquele ato como já preparando para o seu sacrifício. Nós temos também Dorcas, se puderem abrir aí em Atos, eu só tenho 5 minutos, Atos 9, 36 e 39, se alguém puder ler em voz alta, por favor, me ajuda. Quer ler aqui? É melhor, né? É melhor, né? Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer, e depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem:
não demores em vir ter conosco. Até quando? 39. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizeram enquanto estavam com elas. O trecho nos apresenta duas circunstâncias. Diz que ela era conhecida pela sua constância nessas ações sociais, nas suas esmolas, mas não somente isso, ela disse que aquelas mulheres que sofriam, elas foram testemunhar, e de uma maneira fática, elas tinham um objeto para mostrar quem nos deu, quem fez isso aqui foi Dorcas que agiu dessa maneira. Nesse mesmo livro, no capítulo 16, nós temos a perspectiva do acolhimento lá, 16, 14 e 15. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai na minha casa e aí ficais, e nos constrangeu a isso. Aqui nós estamos falando de uma pessoa que teve um coração transformado, impactado por Deus, e acolheu as pessoas ali. Provavelmente deu alimentação, deu descanso, deu segurança do sol, enfim, ela foi hospitaleira na sua conduta. Eu sou de Recife, disse que o padre preparou uma peça com a igreja lá do antigo Colégio Nóbrega, era um domingo anterior ao domingo da ressurreição, e a igreja lotada, e ele acabou de fazer ali a sua prédica, e quando ele terminou a missa, aí ele pegou um casal que estava aqui na frente e disse: meus irmãos, eu estou aqui recebendo duas pessoas aqui que vêm do interior, do sertão, e vão passar o domingo, vêm fazer exame aqui, essa semana, exame médico. Eu gostaria que alguém pudesse levar essas pessoas para casa. Alguém se oferece para passar o dia com eles, almoçar e trazer à noite e tal, né? E ninguém levantou a mão. Ninguém levantou. E lá é uma congregação cheia, grande, não é? E ele fez aquilo de propósito, porque no próximo domingo ele ia falar sobre justamente a dificuldade que Maria e José tiveram para ser acolhidos, né, e ter o seu filho ali. Então o mundo não os acolheu, e naquela mesma forma ele mostrou que nós somos tão duros às vezes. Nós somos preocupados com os nossos próprios interesses. Às vezes o pastor diz, na minha antiga igreja, a gente fazia isso: olha, leva alguém, né? Domingo leva alguém para a tua casa, faz esse esforço. E, irmãos, em Atos 11, terminando, que já deu tempo, Atos 27, e eu peço para não ter terminado antes, para poder deixar os irmãos falarem, eu lamento. 11, 27, falando sobre a guerra de Antioquia. Naqueles dias, desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-os um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. O que eles com efeito fizeram, enviando-os aos presbíteros por intermédio de Barnabé e Paulo. Então, irmãos, de fato, a nossa lição de hoje, que fala sobre a questão da generosidade e avareza, está tentando fazer que nós reflitamos sobre o nosso papel como cristãos nesse mundo. Aqui era uma igreja nascente, a igreja está iniciando a sua trajetória. A palavra de Deus diz que ela era bem quista pelo povo. As pessoas olhavam com carinho, com simpatia, porque ela tinha um caminhar que agradava, tinha aprovação daqueles que observavam. E nós somos chamados então a, nos nossos dias, viver da mesma forma. Então, que reflitamos sobre isso, para que haja generosidade e não avareza nos nossos corações, tanto para cuidar do exercício das coisas materiais, mas também do socorro, do aconselhamento, enfim, de tudo que nós podemos fazer de bem uns aos outros. Então, eu agradeço
a atenção. Não sei se alguém deseja falar mudar alguma pergunta. Tem 1 minuto. Se não, eu agradeço então os irmãos a atenção. Vamos aqui encerrar com uma oração. Eu vou pedir nosso regente, Rafael, para orar, encerrando essa lição. Pai, te agradecemos por este dia, Pai, esta oportunidade que temos de te louvar, de ouvir sua santa palavra, Pai. Te agradeço pela vida dos irmãos, ó Pai, e que o Senhor esteja conosco durante todo esse dia, Pai. Nos abençoando através da sua palavra, através do ouvir, no seu querer, ó Pai. Em tudo te damos graças, em nome de Jesus. Amém. Bom domingo a todos.